Nesse exato momento, quando você descobre, quando você percebe que nada nesse mundo vai te trazer completude, nada nesse mundo vai trazer para você aquele sentimento de totalidade e de paz eterna, é nesse exato momento que você está pronto para o ensinamento. É quando você tem esse pensamento. Quando isso acontece, você é chamado de mukshutvam. É aquela pessoa que é desejosa do conhecimento. E a urgência dele é tão grande para esse ensinamento que os Vedas fazem até uma analogia. Da mesma forma que uma pessoa com o cabelo pegando fogo tem a necessidade de água, esse que descobriu que não existe felicidade no mundo, existe prazer, mas não felicidade, tem o desejo pelo ensinamento. É muito urgente para ele isso. Isso é aquilo que é o valor maior que ele colocou. Isso não significa que ele vai negligenciar todos os outros afazeres da sua vida. Vou deixar de trabalhar, vou largar minha família, vou parar de fazer isso, aquilo. Não. Significa que todas essas coisas que compõem seu cotidiano, compõem os seus deveres, agora são abraçadas, são permeadas por esse ensinamento. Todas essas coisas agora passam a ser instrumento da validação desse conhecimento. Então, Arjuna passa por essa situação. Ele lá no campo de batalha, ele olha para Krishna e fala: eu não consigo, estou confuso, eu não sei mais o que é Dharma. Se eu fizer isso aqui é perda, se eu fizer aquilo ali é perda. Então nada que vai acontecer, nada que possa se suceder daqui vai me trazer completude. Então, Krishna, por favor, agora nesse exato momento seja meu mestre, porque eu quero ser seu discípulo. Nesse exato momento se estabelece a relação guru-discípulo. Porque até então Krishna era só o general, era só o quadrigário. Krishna era só o primo, Krishna era só o amigo. Mas nesse exato momento em que ele fala: Krishna, estou confuso, me instrua. Shishasteham, eu sou agora o seu discípulo. Nesse exato momento a Bhagavad Gita começa. Nesse exato momento a relação muda entre os dois. Existe amizade, existe ali a familiaridade, existe ali o escalão militar, mas o que permeia tudo aquilo ali é a tradição, é o ensinamento, é o relacionamento guru-discípulo. Nesse exato momento, então, Krishna se vira na quadriga e dita para ele a Bhagavad Gita. E muitas pessoas falam: a Bhagavad Gita, eu não concordo porque está numa guerra e acho que Deus não faria uma guerra, não sei o que e tal. Mas a gente tem que ser transferido para o contexto prévio que antecede a Bhagavad Gita. Os Pandavas, eles tinham direito a um reino quando atingissem a maioridade. Esse direito não foi respeitado. E o rei interino, que era Dhritarashtra, ele fazia todas as vontades do seu filho. O seu filho mais velho chamava Duryodhana. E Duryodhana, desde pequeno, já manifestava uma certa inveja pelos Pandavas, já manifestava uma certa ojeriza por eles. E Duryodhana não era uma pessoa ruim para com todos. Ele era até um bom governante. Ele era até um bom kshatriya, mas ele tinha um ponto de limite, ele tinha uma limitação. Ele não podia ficar perto dos Pandavas. Aquilo ali trazia para ele uma inveja, trazia para ele uma raiva, um ódio, porque ele sabia que eles eram os donos reais do reino e não ele. Então, se sucede então uma série de episódios que fazem com que Duryodhana provoque os Pandavas de todas as maneiras. Até que então o Yudhishthira aceita ficar com uma parte isolada, uma vasta área isolada, e que era só um mangue, era só um charco, e Duryodhana ficava com o reino, que nem tinha direito. Eles então, naquele mangue lá isolado, eles construíram um reino próspero, grande, com muitas pessoas felizes ali, uma harmonia na sociedade. E aí, como se não bastasse ele ficar com o reino que era dos Pandavas, ele queria também o reino que os Pandavas construíram. E ele ficou com tanta inveja, que ele falou para o tio dele, Shakuni, falou: como que eu consigo prejudicar esses caras? Aí Shakuni chega e fala: Yudhishthira é kshatriya, ele nunca vai recusar uma guerra, uma luta. Chama ele para um desafio de dados.
eu tenho os dados aqui enfeitiçados aqui, e o que eu jogar eu ganho, o que ele jogar ele perde. E eles foram até lá provocar Yudhishthira, e Yudhishthira aceitou o desafio. Não deveria ter aceitado. E aí, quando ele vai para o jogo de dados ali, ele vai apostando tudo. Aposto toda a riqueza do meu reino. Perdeu. Eu aposto o meu reino. Perdeu. Aí ele falou, vou parar. Aí Shakuni, Duryodhana provocavam ele, vai fugir, vai fugir, vai fugir. E naquele espírito de Kshatriya, falou, não vou fugir, vamos de novo então. Aí jogava lá, tu aposta em meus irmãos. Perdeu. Eu aposto a minha esposa, Draupadi. Perdeu. Aí quando ele perdeu Draupadi, Duryodhana foi até a antessala na qual ela estava situada, pegou ela pelos cabelos, puxou ela. Naquela época, você pegar no cabelo de uma mulher era uma ofensa terrível. Terrível. Era como se fosse um estupro hoje. Você imagina você puxar uma mulher pelos cabelos. Puxou ela pelos cabelos e falou assim, agora você é minha propriedade. Pegou ela e botou ela sentada na coxa de Duryodhana. Botou ela sentada na coxa dele. Bhima ficou tão irritado, tão raivoso, que ele gritou, eu juro que eu vou beber teu sangue, eu vou quebrar a coxa onde você botou ela sentada. E aí Dhritarashtra, vendo aquilo, muito preocupado, porque ele sabia que o filho dele estava cavando a morte, ele convenceu a devolver tudo. Não, acabou, não tem essa história aqui, acabou isso. Devolveu. Aí Duryodhana, não satisfeito, fez a cabeça do pai de novo. Os Pandavas já indo embora, Duryodhana fez a cabeça do pai de novo. Não, pai, você isso aqui, eu tenho que fazer, não sei o que. Deixou, chamou de novo, tá chamando lá para outra disputa. Chegou lá e falou, agora eu vou apostar seu reino. Se você perder, você vai ficar 13 anos no exílio. E no último ano tem que ficar em anonimato. Se você for descoberto, você tem que ficar mais 13 anos. Jogou os dados, perdeu. Teve que ficar 13 anos no exílio, passou por a família, os Pandavas, Kunti, Draupadi, passaram por situações assim, extremamente delicadas, extremamente difíceis, mas que foram assim, perfeitas para o aperfeiçoamento deles. Arjuna foi para o exílio do exílio, porque ele passou por uma situação na qual ele teve que se afastar dos Pandavas. Então assim, foi muita dificuldade, foi muito sofrimento, mas tudo aquilo ali contribuiu para que no momento da guerra eles pudessem ter ali subterfúgio, pudessem ter recursos mentais, intelectuais, recursos de armas, para que pudesse lidar com aquela situação. Então Arjuna chegou numa situação, e o Yudhishthira falou assim, me dá pelo menos 5 vilas para administrar, porque nós não podemos ficar fora do nosso dharma. 5 vilas, uma para cada irmão. E o Yudhishthira vai, pega um alfinete, finca no chão e fala, eu não dou nem a terra que segura esse alfinete, eu só dou com a guerra. Então assim, a guerra ela foi assim, não teve como ser resolvida politicamente, não teve solução política para evitar isso, porque Duryodhana não quis, foi totalmente unilateral. Duryodhana falou, eu quero a guerra, eu quero guerrear com eles, porque ele realmente acreditava que iam vencer os Pandavas. E quando a guerra já estava declarada, eles foram até Arjuna e Duryodhana foram até Krishna e falaram para Krishna para pedir o exército de Krishna, para Krishna lutar do lado dele junto com o seu exército, o exército chamado Narayana Sena, que era o pior exército, mais sanguinário que tinha, mais amedrontador que tinha. Então o Yudhishthira, Arjuna sentou nos pés de Krishna, porque Krishna estava dormindo, esperou Krishna acordar, e Duryodhana ficou do lado da cabeça dele, assim. Aí quando Krishna acordou, assim, a primeira pessoa que ele viu foi Arjuna, a segunda pessoa que ele viu foi Duryodhana. Aí os dois falaram, não, eu queria que você lutasse do meu lado, não sei o que, com o seu exército. Aí Krishna falou, eu vou lutar. Aliás, eu não vou lutar, mas eu posso ser o quadrigário. E o meu exército vai para o outro lado.
meu exército vai lutar contra mim. Aí ele falou assim, como eu vi Arjuna primeiro, eu vou deixar Arjuna escolher. Aí Duryodhana ficou nervoso. Aí Arjuna escolheu, Krishna, eu quero você. O que Duryodhana fez? Comemorou. Porque ele sabia que agora tinha um exército de Krishna, que era Narayana Sena. Só que Arjuna sabia, porque quem está com Krishna está com a vitória. Então Krishna já colocou dessa forma. O exército dos Pandavas era 30% menor. Era bem menor. E tinha muito mais guerreiros habilidosos do lado de Duryodhana. Então o Duryodhana tinha plena confiança no exército dele, ou seja, nas pessoas falíveis, naquela situação. E Arjuna e os Pandavas tinham plena confiança em Krishna, que era o absoluto. Então, nesse exato momento da guerra, os exércitos estão reunidos, né? Esse capítulo 1, ele é chamado de Sanya Darshana também. Quer dizer assim, a visão dos exércitos, que são literalmente assim, são 18 Akshauhins. 18 Akshauhin é um exército. Esse exército tem 1 milhão e 300 mil pessoas. Yudhishthira lutou com 6 Akshauhins. Existe uma diferença numérica absurda entre os dois exércitos. Então, um dos nomes do capítulo da Gita é chamado de Sanya Darshana, que é observando os exércitos. E o outro é chamado de Arjuna Vishana, que é o sofrimento de Arjuna. Como quando ele se deparou com a situação, o que estava acontecendo, quando ele viu cada pessoa do outro lado, do lado dele, naquela hora brota o apego. E nessa hora que brota o apego, ele passa a sofrer.